Mas Sim. sociedade é casamento sem sexo. O que está Sim. acontecendo? Então, diálogo é muito importante nessas horas. Não deu certo? Se vale do contrato. Então, eu briguei com você, eu quero sair. Eu quero vender a minha participação. Como que vai se dar esse processo de venda? Só que o ser humano, ele é movido por duas coisas, que é o dinheiro e o poder. Construir um legado, ver essas grandes empresas, aí a pessoa morre, um dos sócios morre. Se não tem uma previsão muito clara no contrato, poxa, o que vai acontecer? O herdeiro vai entrar? Bem-vindo ao podcast Conversa do Cacete. Esse podcast é voltado para ajudar você a elevar o seu nível no seu negócio ou na sua vida. Pois iremos falar com pessoas que têm grandes resultados na sua carreira ou nos seus negócios. Pessoas que chegaram em patamares que poucos chegaram e vão falar da sua trajetória, dica para você conseguir alcançar esse resultado também. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da produtora 76. Estamos aqui nos estúdios da produtora 76, aqui em Alphaville, São Paulo, nesse estúdio maravilhoso, com essa equipe incrível! Maravilha, eu sou Renan Pessoa, especialista em vendas e experiência do cliente. Estou como host desse podcast, trazendo o melhor conteúdo com nossos super convidados. E eu tenho certeza que essa conversa vai ser do cacete. E nossa convidada de hoje, ela é advogada, empreendedora, palestrante, meu amigo. Tem muita pós aqui, pós em Direito Internacional, pós em Direito Civil, especialista em startup da Faculdade INSPER, Direito Corporativo. Ela é mentora do programa Batalha de Startups, na Record News. Também é membro do Lead Futuro e atua há mais de 18 anos na área contratual e consultiva empresarial. Fundadora do escritório Hilsdorf. É isso? Isso aí. Boa. Advogado, sócia da Escola de Educação Infantil Bilíngue Little Giants e da empresa Wall Digital Company, atuando na área digital. Estou falando da advogada doutora Adriana Hilsdorf. Seja bem-vindo! Obrigada, Renan. Meu currículo é muito grande, muito chique, o sobrenome muito chique. Como é que é? Hilsdorf? É isso aí, é só um DR mesmo, tá tudo Olha certo. só, Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bacana, muito legal. E pra gente é um prazer receber você aqui, uma advogada desse calibre, né? Realmente hoje você atende muitos empresários e a gente vê que os empresários hoje têm vários desafios e é justamente isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar um pouco mais sobre o dia a dia do empresário, o que ele passa. Vamos ter várias dicas de como se portar juridicamente em várias ocasiões, como brigas societárias. Olha só, polêmica hoje, hein? Polêmicas. Brigas societárias, sucessão, contrato bem amarrados, cobrança de cliente inadimplente, entre outros. Não é não? Gente, fica aqui, porque vocês podem achar que o assunto é chato. Mas na hora que o bicho pega, exatamente, isso é tudo importante. Vocês precisam da gente por bem ou por mal. Muito bacana. E para começar aqui, me conta um pouquinho como começou a tua paixão por defender essas causas dos empresários, né? E o momento que começou a tocar o coração pelo direito. Bom, tocar o coração pelo direito sempre, desde que eu estava no colegial, eu já queria ser advogada. Legal. Então, eu me formei, já entrei na faculdade e todos os anos que eu fiz a faculdade, eu fiz estágio e eu trabalhava, então, no escritório, cuidava de societário, de contencioso, fazia tudo que um estagiário faz, né? Ou seja, eu era mais uma escrava do que uma trabalhadora. Mas foi muito bom todo esse período da minha vida, porque realmente eu aprendi muito com profissionais excelentes. E depois eu comecei a estudar para fazer concurso público. Uhum. Assim, ainda bem que foi um período curto, porque eu logo comecei a me apaixonar pelo direito empresarial. Então, quem me conhece, quem me segue, sabe que a minha história, de fato, a razão de eu estar hoje onde eu estou foi porque eu cuidei dos processos do meu irmão, da empresa dele, enfim. Então, eu comecei a advogar para a startup exatamente porque ele criou uma startup e ele me ligou e falou, olha, Adri, você precisa cuidar aqui da startup
que eu acabei de criar, que eu não tenho grana, e você tem que me ajudar aqui, você é minha irmã. Aí eu falei, não, beleza, mas assim, o que é startup? Não fazia ideia. Era mais ou menos 2010, mais ou menos. Então, dali para frente, eu comecei a ficar apaixonada pelo mundo do empreendedorismo, abrir as minhas empresas. E aí é uma jornada de altos e baixos e muitos aprendizados e conquistas. Legal, legal, muito bacana. E vamos começar, né, falando um pouco mais sobre polêmicas, né? Polêmicas, a pessoa gosta muito aqui, né? Fofocas, não fofocas não, mas polêmicas. Renan gosta de pôr lenha na fogueira, né? Mas assim, é uma coisa assim que ninguém gosta de conversar, mas na hora que o bicho pega, Adriana, o que eu faço? E agora? Brigas de sócio. Ixi, isso aí é um assunto... Briga de sócio. Ninguém quer falar sobre isso, né, Renan? Quais são as maiores causas, né, que acontece para ter briga entre sócios? Olha, vamos lá. Primeiro lugar, por que os sócios brigam? Sim. Todo mundo é ser humano. Atrás do CNPJ tem um CPF. Então, é tudo sobre pessoas no final do dia, certo? Quando você vai montar uma empresa... Você espera que você tenha sucesso, que você ganhe dinheiro, que você se dê bem com seus sócios e que seja tudo uma maravilha. Mas a gente sabe que não é um mar de rosas todas essas questões. Então, por que acontece brigas societárias? Principalmente por desalinhamento das expectativas. Você não alinha com o seu sócio o que você espera dele, qual que é a função que você vai ter dentro da empresa, qual que é o seu papel, o que você vai fazer? Eu posso tirar um ano sabático se eu quiser? Renan, vamos montar aqui uma empresa de marketing digital, eu coloco 500 mil, você não tem grana, você entra com o seu capital intelectual, né, como forma de investimento, você recebe um prolabore, e aí eu vou embora, meu irmão, tchau, tchau, você fica aí tocando a operação. E isso justamente pode trazer uma falta de alinhamento e você se sente desvalorizado, porque afinal você está na operação, você está trabalhando. Tá carregando o piano. E o sócio investidor está lá de boa porque ele acha que ele tem a grana, então ele não tem obrigação. Sim. Então muitas vezes acontece isso. Então basicamente a causa das brigas societárias são realmente porque as pessoas não sentam antes para conversar e falar, olha, vai ser assim que a nossa sociedade vai acontecer. A gente vai fazer assim, assim, assim e fazer um plano mesmo. Então, basicamente, é isso. Legal, muito bacana. E assim, o que eu posso fazer quando eu vejo um sócio, né, que só usa a empresa para benefício próprio, né? Ver que aquelas pessoas lá e tal que usam a empresa para pensar só no seu e esquece da empresa, esquece dos outros, esquece dos sócios. O que você acha sobre isso? Essa é uma situação muito delicada, porque quando a gente abre uma sociedade, a gente precisa trabalhar em conjunto para um bem, né, comum. Sim. Então, quando você abre uma sociedade comigo, a gente espera que a gente vai fazer um trabalho em conjunto para atingir um objetivo, que nós dois almejamos. Perfeito. Então, quando um sócio ele começa a desviar a conduta do trabalho dele, a fazer coisas em benefício próprio, aí é parar e conversar e falar, ó, o que está acontecendo? Então, diálogo é muito importante nessas horas. Não deu certo? Se vale do contrato. Então, primeiro de tudo, contrata um advogado bom para fazer o contrato social antes de tudo. Sim. Porque você precisa ter cláusulas bem amarradas para poder executar o contrato caso haja algum desentendimento e você precise realmente recorrer à justiça. Eu acho que o segredo aí também é brigar no começo, né? É alinhar as expectativas no começo. Eu sempre falo isso. Ninguém gosta de brigar. Antes de você abrir o CNPJ Sim. comigo, vamos sentar e fazer um MOU? O que é um MOU? É um memorando de entendimentos. Lá você vai colocar todas as questões, todos os valores, os considerandos que vão ser regidos à sociedade. Então, olha, a nossa sociedade vai ser de marketing digital, eu vou trabalhar aqui no jurídico e no comercial, você vai trabalhar no financeiro, a gente vai atuar em conjunto, eu sou administradora, eu que vou fazer os pagamentos. Botar até no organograma ali. Exato, faz direitinho, e aí você, quando você tem antes... Tem alguma coisa que você não abre mão aqui para a gente ser sócio? Ah, mas eu não abro mão, por exemplo, de férias de 40 dias. Se for para brigar, a gente já briga agora, antes de constituir o CNPJ. Porque aí você já estressou aqui,
já brigou que tinha que brigar e você já vê se você quer a sociedade com essa pessoa ou não, entendeu? E eu acho que muitas pessoas vão pela amizade, né? Às vezes a empresa familiar, que vamos falar daqui a pouco também. Né? Hoje mesmo eu tive uma reunião, os sócios conversaram comigo e eles têm um problema bem grave dentro da empresa, que é o seguinte: um dos sócios, que é o CEO, além de ter desviado dinheiro da empresa, colocado no bolso da pessoa física dele, ele simplesmente tirou os caras do controle. Falou, eu sou majoritário e você não precisa mais vir trabalhar, tal. Como é que a gente resolve essa situação? Entendeu? Então, vamos deixar as coisas alinhadas para a gente não ter esse tipo de problema. Ou se a gente tem, o que a gente pode fazer? A gente sempre pode mandar uma notificação extrajudicial, por exemplo, para tentar compor, fazer um acordo amigável. Não deu certo? Aí a gente se vale da justiça, mas sempre tem alguma alternativa, alguma saída. O importante é realmente conversar e dialogar para entender o que aquela pessoa está querendo, porque ela sempre tem algum interesse. Então, a habilidade de você conseguir entender o ser humano e o que está por trás, o que move ele, é muito importante. Então, no final do dia, eu como advogada, você como gestor, um médico, qualquer profissional, ele tem que saber lidar com gente, porque senão ele está afadado ao insucesso. Entendi. E eu acho que o papel muito advogado é um apaziguador. Exato. Né? Tipo, apaziguar ali muitos conflitos, né? Muitos que ânimos. O advogado, ele tem um papel muito importante para a resolução dos conflitos. Então, a postura que ele adota vai ser determinante para que um acordo saia bem sucedido ou não, um processo seja bem sucedido ou não, porque vai depender dele, por exemplo, a negociação. Então, se ele não tem habilidades técnicas, seja técnicas e práticas, ele não vai conseguir fazer um bom acordo para você. Sim. Se ele não sabe, se ele não tem habilidade e conhecimento para peticionar, para escrever, fazer uma petição com a técnica que é necessária, ele não vai ser um bom advogado. Então, ele realmente precisa estar em constante treinamento para poder oferecer o melhor serviço para o empreendedor. Porque a gente sabe que empreender, além de ser muito difícil aqui no Brasil, porque a gente tem muitas regulamentações, muitos tributos para pagar, enfim, a gente já sabe como é uma jornada muito solitária. Então, você está sempre ali trabalhando mais que os outros. Custa casamento. Esse sócio que eu atendi hoje falou assim, Adriana, eu me separei em dezembro por causa dessa sociedade. Olha que triste, né? Caramba. E é impressionante o quanto um impacto numa área, ele afeta totalmente as outras, principalmente se mexer com o financeiro, né? Então, eu acho que é uma das brigas maiores aí, tá? Quando mexe na sociedade e mexe no financeiro de cada sócio. Então... Até porque, Renan, você vai concordar comigo, mas sociedade é casamento sem sexo. Sim, total. Você tá lá, eu tenho o dever de prestação de contas, eu quero saber o que você fez com o meu dinheiro, mas assim, eu tô ali direto com você. A gente só não tem um relacionamento íntimo, mas a gente tá convivendo direto, então tem que estar no papel, tem que colocar todas as condições para a gente não ter problema depois. Até porque, né, a gente vê que os empresários às vezes passam muito mais tempo no trabalho do que em casa, né? Então... É por isso que eu trabalho com meu marido. Muito bom. Inclusive o Claudião tá aqui com a gente, o maridão aí da Adriana, um parceiraço aí de vocês, né, na gestão. A gente briga, mas a gente se ama. Mas é isso, eu acho que boas sociedades, boas parcerias, não tem como não ter zero conflito. Mas Exato. Eu acho que tá no momento de como você lida com o conflito. É isso. A gente mitiga os riscos. Sim. Eles existem e vão acontecer. Sim. Até porque não tem como falar assim, Renan, eu vou fazer aqui a tua empresa, fazer um contrato blindado, 100% de certeza que você não vai ter nenhum BO. Cara, se eu fizer isso, você manda me prender. Sim. Porque é impossível isso acontecer. E qual que é o grande problema hoje da linguagem do advogado com o empreendedor? O advogado, ele precisa ter uma linguagem acessível, ele precisa se fazer entender. Então, a habilidade de comunicação
que ele tem com o cliente dele é muito importante também. Porque não adianta eu chegar e falar para você, olha, Renan, o despacho do juiz aconteceu. Você não vai entender nada que eu estou falando. Então eu acho que isso desconecta muito com o empresário. Exato. E tem muita gente que não sabe, pô, o cara não quis me ouvir, o empresário não sei o quê. É lógico. Se a forma da conexão tá errada, a forma que você fala... Não tem como e eu vejo muita gente querendo, o M&A, o não sei o quê, o compliance, e não sei o quê. E é uma forma que o cara fala assim, meu irmão, esse cara não presta não, eu quero um cara que resolva a governança da minha empresa. Aí o cara, pô, mas eu tava falando de compliance. Só que o cara não entende isso. Não entende. Então, tipo, o foco dele, ele nem tem que entender. O objetivo dele é entender o que ele faz. Exato. Né? Eu falo assim, faz o seu trabalho, concentra aí no que você faz de melhor, que é vender, cuidar aí da gestão do personal, e deixa os BO comigo, porque o advogado tá aqui para cuidar disso, bater no peito e falar, deixa comigo. Agora, se eu falo com você com uma linguagem que não traz uma conexão, não traz um rapport, uma empatia, você vai falar, cara, você não serve para mim, eu vou procurar outro advogado. Sim. E o empreendedor tem muitas dores. Total. E o papel do advogado é essencial para que ele prospere. Você vai precisar, você empreendedor, vai precisar de um advogado mais dia, menos dia. Então, por que não contratar ele antes de dar todos os problemas e não para apagar um incêndio que vai ser mais caro, você vai gastar mais dinheiro? Já chama ele e fala, vamos junto, vamos caminhar aqui. O que você pode me ajudar? Muito bacana. Vamos lá. Tem várias perguntas aqui. Ai, meu Deus, que medo. Eu escrevi que você estaria comigo hoje. Muitos seguidores aí falam, caramba, Adriana, eu quero fazer algumas perguntas e tal. E aí, né, algumas pessoas perguntaram assim, e você chegou a falar um pouco nisso, mas o que eu faço se meu sócio está fazendo algo ilegal dentro da empresa? Então, exatamente. Quando você comete uma ilegalidade, seja uma fraude, um roubo, um desvio de dinheiro, qualquer situação, ou mesmo concorrência desleal. Eu tenho casos no escritório de clientes que me procuraram e assim, vocês não vão acreditar, parece mentira, mas parece que você está dentro de um seriado, Suits. O cara chegou e falou assim, Adriana, o que aconteceu? O meu sócio, eu descobri que ele tem uma outra empresa que atua no mesmo ramo, com o mesmo objeto, e ele fez uma reunião. O cara é tão sem noção que ele colocou no invite do Gmail, ele deixou sem querer lá a reunião, então esse meu cliente entrou na reunião com a câmera fechada e viu o sócio dele vendendo peixe com o CNPJ diferente, falando, não contrata os caras não, pode me contratar. Se você tem um sócio desse, para que você precisa de inimigo, não é mesmo? Dormindo com o inimigo aí. O que você faz com um cara desse? Então, assim, hoje a gente tem, primeiro de tudo, o que eu posso fazer, Adriana? Faça um contrato bem feito. Um contrato amarrado com cláusulas que vão trazer proteções e que você possa executar esse contrato. No caso de acontecer alguma coisa de desvio de dinheiro, qualquer ilegalidade ou concorrência desleal, eu tenho um contrato bom, contrato que eu vou conseguir usar. Aí, no caso aí, um exemplo, a empresa paga pelo erro dele ou ele paga sozinho pelo aquele erro que ele cometeu? Tudo vai depender do contexto, porque em direito 2 mais 2 pode ser 5. Então, a resposta de um bom advogado é depende. Tudo que você me perguntar aqui vai ser depende. Porque no direito é humano, então não tem como eu falar, olha, Renan, é isso e ponto. Porque tudo muda e, por exemplo, vou dar um exemplo disso que eu tô falando. Se eu ajuizar 2 ações, nós 2 trabalhamos na mesma empresa e a gente vai processar nosso patrão. Eu entro com o processo no mesmo dia que você, o mesmo objeto, pedindo a mesma coisa. O meu cai com o juiz A, o seu cai com o juiz B. Pode ser que o meu seja deferido e seja procedente e o seu improcedente, com a mesma causa de pedir. Então, é inacreditável como a justiça pode ser, como a gente pode ter insegurança jurídica. E é bem complicado isso, porque a gente trabalha num cenário que não tem como eu garantir nada para o cliente. Olha, aparentemente você tem razão, tá? Mas pode ser que dê ruim. Imagina como que é o nosso trabalho. Se dá ruim, eu não preciso nem entrar, então, não preciso nem te pagar, não preciso nem... Então, exato, aí é que tá. Outra questão que todo mundo confunde também. O advogado, ele fornece um serviço que é uma atividade de meio e não de fim. Adriana, mas o que isso quer dizer? O seguinte,
Você me contrata para eu fazer o que precisa ser feito, mas eu não posso garantir o resultado dessa questão que você está me contratando. Então, a atividade que eu realizo, ela é de meio. Eu não vou garantir o resultado. Então, se eu prestei o serviço e não teve nenhum vício contido nele, em tese, mesmo que você perca, você me deve os honorários. E isso deixa o pessoal pistola. Sim. Mas é assim que funciona. É a mesma coisa um médico. Se você opera e você morre, Sim. a família tem que pagar os honorários para o médico. Afinal, ele prestou o serviço e aconteceu alguma intercorrência na cirurgia. A pessoa veio a falecer. Maravilha. Mas aí tem os especialistas, né? Tipo assim, tem gente que já fez tanto aquele caso ali que Exato. normalmente... A chance é pequena de dar erro. Por isso que né? você tocou num ponto muito importante. Contrate sempre um especialista. Perfeito. Então voltando à pergunta, como é que faz se teve legalidade? Faça um bom contrato, execute as cláusulas, dá a chance, notifica a pessoa, dá a chance para ela se justificar. O que aconteceu? Não pode sair processando, tá, gente? Processar é caro, a justiça infelizmente demora até porque tem muitos processos, poucos juízes, é complicado a justiça no Brasil. Se você perder, ela tem que pagar o honorário dos outros, né? Exatamente. Sim. E costuma dar muita briga. Mas eu não devo honorários. Então, assim, vamos tentar... Eu sou proativa, sou aquela advogada que tento resolver tudo de uma maneira amigável na via extrajudicial. Por isso que eu trabalho na área consultiva. Eu trabalho te ajudando, aí precisou processar... Aí já não é comigo, é com alguém lá do escritório que faz o contencioso. Sim. Entendeu? Entendi, muito bacana. Legal. E como fazer um contrato bem amarrado, né? E o que mais precisa nesse contrato? Então, essa pergunta é super importante, porque vai exatamente naquela linha que eu estava falando na pergunta anterior. Como que faz se o meu sócio cometeu alguma atitude ilegal? Contrato bem amarrado. E o que isso significa, Adriana? Bom, um contrato bem amarrado é aquele que prevê as cláusulas, lá de acordo com o Código Civil, e as condutas que você vai ter caso aconteça tal situação. Por isso que é importante você contratar um especialista. Eu tenho uma relação de trabalho, não é minha área, tá, gente? Eu não sou especialista em direito do trabalho, então depois até a gente pode, se alguém tiver alguma dúvida de direito do trabalho, pode mandar, que eu tenho uma pessoa na minha equipe que é maravilhosa, que ela só faz isso. Mas poxa, a gente precisa estabelecer uma relação de trabalho. Quais condições que eu preciso ter no contrato, se ele não é CLT, por exemplo, se ele é um prestador de serviços? O que eu preciso pôr no contrato para que não caracterize vínculo empregatício, para que eu não tenha que pagar caso eu seja processado depois? Porque a gente tem esse sentimento de que o empregador, ele é sempre condenado. Todo mundo tem essa visão, né? Nossa, eu pago tudo direitinho, mesmo assim o cara me põe no pau e eu tenho que pagar, cara. A justiça não presta. Às vezes ainda perde, né? Exato. Então, o pessoal tem essa sensação de a justiça do trabalho não presta. E não é isso. A gente veio muitos anos aí onde o empregado, ele tinha os direitos, realmente, não tinha os direitos que ele precisaria ter. Então, realmente veio historicamente falando, o direito trabalhista é mais protetivo, mas não significa que sempre você vai perder. Sim. Entendeu? Então, cláusulas bem amarradas. Vamos montar uma sociedade? Vamos pensar em alguns pontos aqui? O que acontece caso eu me separe do meu marido? Eu vou ter que fazer apuração de haveres? E aí, será que a sociedade vai ter que pagar para esse cônjuge? Ex, né? Agora, no caso. Sim. E se eu morrer? Eu vou deixar a família, os herdeiros, entrar na sociedade para ficar dando pitaco e acabar com tudo que eu construí? Que é uma relação complicada, né? Sim. Eu e você, a gente trabalha muito bem junto, a gente já sabe como um pensa, enfim, vai fazendo. Fizeram o império. Exato. Sim. Construir um legado, ver essas grandes empresas, aí a pessoa morre, um dos sócios morre. Se não tem uma previsão muito clara no contrato, poxa, o que vai acontecer? O herdeiro vai entrar? Então, o que eu vejo hoje que a gente pode mitigar esses riscos? Colocar de maneira clara como que a gente vai fazer em caso de dissolução societária. Então, eu briguei com você, eu quero sair. Eu quero vender a minha participação. Como que vai se dar esse processo de venda? Eu posso vender para qualquer um? Não, peraí, eu tenho que vender, eu tenho que oferecer primeiro para você a minha participação, para que você possa exercer o direito de preferência. Putz, Renan, mas você está sem dinheiro agora. Eu quero vender agora. E aí?
No contrato está estipulado que você vai, por exemplo, ter um prazo para poder adquirir essas cotas? Então, a gente tem que pensar em tudo que pode acontecer para que a gente mitigue esses riscos e realmente consiga deixar pelo menos ali a maioria das questões que dão problema cobertas. Entendeu? Entendi. Muito bacana. E aí, falando em sucessão, né? Eu vejo muitos empresários que fizeram um império, né? E sonham que o seu negócio irá passar de pai para filho, mas muitos filhos não têm a competência e conhecimento para estar naquele cargo. E o que as empresas fazem para se proteger disso? Então, essa é uma pergunta muito pertinente. Quem está aí na segunda, terceira, quarta geração, o que é interessante? Você criar sucessores e não herdeiros. Perfeito. Você sabe me dizer a diferença de um sucessor e de um herdeiro? Total. O sucessor é aquela pessoa que tem capacidade e competência para suceder a sua empresa, né, do mesmo nível que você fazia. O herdeiro é o cara que pegou ali de mão beijada, não sabe onde vai e só torra o dinheiro. Ó, o Renan tá contratado, hein? Mas é isso mesmo. Sim. Então, quando você tem um filho, eu tenho a Sofia, quero que ela cuide do meu escritório. Pô, primeiro ela tem que fazer direito, ela tem que gostar, perfeito, ela tem que levar jeito. Você não pode pôr goela abaixo pro teu filho aquilo ali, porque vai dar errado. Você não vai conseguir manter o império. Você tem que pôr uma pessoa capaz, que seja competente e tenha experiência. Então, o que a gente costuma colocar nos contratos de sociedade? Posso contratar parentes? Então, normalmente a gente coloca uma cláusula, vai depender muito do caso concreto, tá, gente? Tem empresário que quer, tem empresário que não, e tá tudo bem. Se for pensar do João Adib, né? Tem a Carla, tem um monte de gente ali da família. Exato. É uma empresa familiar, é filho, é sobrinho. E você imagina como é a linha sucessória. Sim. E a questão da governança. É muito importante a governança nessa questão. Um protocolo familiar, prevendo ali tudo que vai acontecer caso o filho pode morrer. Né? Então, pode ter netos já nessa cadeia sucessória. Então, é muito importante que a gente tenha um protocolo familiar e, dependendo da situação e da musculatura financeira que esse empresário tem, a gente já monta estruturas offshore, fora do país, para que ele possa pagar menos tributo, fazer uma engenharia tributária, para que a gente consiga ter um pouco mais de proteção em moedas que são mais estáveis. Então, o dólar. Exato. Sim. É muito legal isso e eu acho que todo empresário que atingir um patamar bacana deveria fazer. Mas voltando à questão sucessória, como que a gente faz? Então, a gente coloca no contrato como vai se dar essa linha sucessória e quem pode e quem não pode cuidar da empresa. Então, a gente pode colocar uma cláusula assim, olha, a sociedade... Porque, assim, a sociedade é um organismo vivo. Ela é uma estrutura que ela vai mudando à medida que a economia muda, à medida que o sócio se desenvolve. E como que a gente faz? Olha, eu não posso contratar familiares, exceto se ele tenha 4 anos de experiência comprovada na área que eu vou contratar. Ou que ele tenha um diploma numa faculdade. Por quê? Porque senão eu dou emprego para todo mundo da minha família e a empresa vai pro buraco. Perfeito. Entendeu? Então é basicamente isso. Você colocar as cláusulas ali e deixar claro que não é todo mundo que você pode sair contratando. Eu vejo grandes empresas, né, até de amigos, né, de grandes empresas familiares, que eles fazem um compliance, uma governança muito forte, né, e tem muitos testes para ver se a pessoa tem o potencial para estar naquela cadeira ali. Né, até de CMO, de CFO, ou tipo de CEO, né? Então são tipo... Imagina, eu tenho uma empresa, uma multinacional já, familiar. Sim. A gente transaciona milhões por mês. Perfeito. Eu vou tacar meu filho lá para ser o CFO? Não vou, porque aí é você colocar a empresa água abaixo, você colocar tudo que você construiu durante anos, jogar por água abaixo. Você tem que colocar... a governança é muito importante. Então, tão importante quanto você ter um contrato bem amarrado, é você ter a governança também muito clara. Nessa empresa,
por mais que o filho tenha direito de dinheiro, Exato. ele pode ganhar o dinheiro, mas fora da empresa. Exato. Ele fica em casa, né, coçando o saco ali, tranquilamente, mas ele não entra na empresa para fazer nada. E essa é a questão. Se você não tem isso no contrato, o que vai acontecer? O herdeiro provavelmente vai poder entrar na sociedade e causar. Ou o ex-cônjuge. Por exemplo, eu sou casada. O meu marido tem uma sociedade próspera. Sim. Ele morre. Dependendo do que tiver no contrato, eu entro no lugar dele, eu causo, eu quero prestação de contas, eu não concordo, eu chamo a assembleia, eu voto negativo, então eu posso causar. Então a gente tem que pensar nisso. O conselho todo. Exatamente. Então a gente tem que pensar nessas coisas antes de sair dando cargo, sair. O que eu tenho que fazer para proteger meu império? E acontece muito também, assim, que os pais, às vezes, querem ter que os filhos casem com separação total de bens. Por quê? Porque senão a nora Exato. quer entrar contra, e isso vice-versa, né? Tipo assim, se tem for a mulher empresas que for rica, já exigem. Sim. Você nem entra na sociedade se você não tem alguns tipos de empresa. Você não entra se você é casado em comunhão parcial de bens. Tem que ser separação total de bens. Caraca. E dá pra mudar depois? Dá pra mudar. Dá pra mudar. Caramba, que loucura, né? Mas é muito legal, porque aqui a gente aprende muito, né? E tem coisas que você não sabia, né? Que tá sabendo agora. E principalmente os termos, né? CEO é o dono da empresa, CFO é o diretor financeiro e CMO é o diretor de marketing. Né? Então, outra coisa que costuma dar problema, que eu lembrei que a gente estava falando, método de avaliação da empresa. Como que eu faço o valuation da empresa? Ah, legal, a gente está brigando, tem a dissolução e eu quero receber os meus haveres. Como a gente vai apurar esses haveres? Quais os métodos que a gente utiliza? Fluxo de caixa descontado? Os haveres, que seria os haveres? Haveres, é o dinheiro que você... É um nome bonito para falar, ó, me passa grana? Sim. É isso, mas é o dinheiro mensal ou é de a parte não, dele? Corresponde à sua cota societária. Então, eu tenho 10% da nossa sociedade. Sim. Quando eu saio e eu faço a apuração de haveres, quanto que esses 10% vale? Ah, beleza. Esses 10% saio e beleza. Só que como que a gente vai fazer? Isso costuma dar muito problema. Como eu quero sair, tô brigada, tô de mal. Como que a gente vai fazer? Eu acho que vale mais, só que você quer me pagar menos. Então a gente começa a brigar pelo valor da cota. Não. Olha, a sociedade, a gente colocou o dinheiro, a gente prosperou. Agora eu quero sair porque eu tô de malzinho de você. E eu quero que você me pague o valuation aqui que eu tô pondo para você. Ah, não, beleza, Adriana. Só que assim, da onde que você tirou esse valuation? Sim. Então, vamos já deixar no contrato um método de avaliação da empresa? Vai ser uma empresa grande, aquelas 4, né, que a gente chama as Big Fours, que faz a avaliação e vai passar para a gente o laudo? Quem que vai pagar? Outra coisa que dá problema, porque a valuation é caro. Sim. Quem vai pagar? Sou eu, é você ou é a sociedade? Todas essas questões também costumam dar problema. Então, já vamos deixar no contrato que, ó, se o sócio morrer, é o valor patrimonial, por exemplo, vezes 2 vezes o lucro dos últimos 2 anos. Um exemplo, tá? Tem várias formas da gente colocar. Ou vai ser o valor, enfim, tem muito tipo de avaliação. E aí já é bom a gente deixar claro antes de brigar. Porque o combinado não sai caro. Total. E eu tive, né, um contrato que alguém já viu essa parte também, né, Adriana? É verdade. Então, assim... Mas aí é que tá, você tá vendo como a gente aprende? No dia a dia, você mesmo, um empresário experiente, fez um contrato ali confiando, porque qual que é o nosso grande erro? Confiar na palavra das pessoas. Só que o ser humano, ele é movido por 2 coisas muito importantes, que é o dinheiro e o poder. E a vaidade também. Então, eu tô confiando em você. Por quê? Porque eu sou assim. A minha régua... Bacana, exato, a minha régua tá aqui. Eu acho que você também... Na mesma régua. Tá na mesma régua que eu. Só que aí o que acontece? Na primeira briga ou desavença que você mostra a tua cara. E aí você quer me ferrar. E você fala, cara, eu fiz na confiança... E o cara tá querendo me ferrar. Fiz uma parceria bem legal, exato, porcentagem muito bem feita, né? Você fez tua parte, entregou o resultado, tá ali, você fez, você honrou com a tua palavra. Porque eu falo também, viu? Você pode assinar o
papel que for. Se você é sem caráter, nada vai fazer você honrar com as suas obrigações, porque você não tem amor pelo seu nome, você não tem amor pela sua... como que as pessoas vão ver você. Então, eu posso assinar e eu não estou nem aí se eu não cumprir. Então, faça negócios com pessoas certas. Mas, assim, eu vejo que tem uma linha tênue aí, né? Porque tem pessoas também que acham que são intocáveis, são invencíveis, e às vezes bloqueio de conta, né? Consegue... sim. Aí acabou a conversa. Mas isso que eu estava falando hoje com o cliente. Tipo, a justiça também funciona, né? Funciona pra caramba. Sabe qual que é o grande erro das pessoas? Hoje no Brasil a gente tem um sentimento muito grande de impunidade. Eu posso fazer, eu não vou preso, eu posso roubar, que não acontece nada comigo. Posso falar o que quiser na internet também. Posso falar o que eu quiser, eu posso xingar, ofender, a honra, difamar as pessoas. A internet é uma terra de sem lei. Não é assim. Então, você tem mecanismos suficientes para fazer a pessoa pagar. Mas sabe o que acontece? Não é a justiça que não funciona. É porque você não tem... Primeiro, você não quer gastar dinheiro com aquilo porque você acha que vai dar errado. Você não confia na justiça. Segundo, você não tem psicológico suficiente para aturar uma briga durante tanto tempo, porque, infelizmente, o judiciário demora um pouco, mas ele traz o resultado. E terceiro, você fala assim, deixa para lá. Só que é nesse deixa para lá que a pessoa vai dando um somebody love ali, dando uma rasteira ali, e aí ela vai saindo impune até que chega um cara firmeza e fala assim, não, você advogado bom. Com advogado bom, você vai pagar aqui pelo que você fez. E você corre atrás do cara até o inferno, entendeu? Sim. Aí consegue, mas aí é que tá, você colocar na cabeça da pessoa, na verdade, da sociedade, que vale a pena você correr atrás do seu direito, porque você não pode deixar a pessoa que te lesou impune. Sim. Entendeu? Por isso que a gente, assim, é importante a gente passar essa mensagem que realmente o direito resolve. Funciona, sim. Porque se todo mundo pensar assim, não vai resolver, não ficar impune, pra que eu vou pagar o advogado? Exato. Pra que eu vou entrar em... gastar essa energia para conseguir fazer uma causa se no final nada funciona. Exatamente. E mesmo que você faça um acordo, eu falo assim, eu tenho um ditado que é um bom acordo é quando as duas partes não saem felizes. Elas saem meio que frustradas, tal, mas a gente fez um bom acordo quando acontece isso, sabe por quê? Você conseguiu manter o equilíbrio. Você não ganhou 100%, nem eu. Mas a gente fez um acordo e a gente chegou até onde dava. Esse é um bom acordo. Você não precisa sair ganhando tudo. Sim. Até porque isso é quase impossível. Você não vai aceitar. Você vai ter que ceder algumas coisas e eu vou ter que abrir mão de outras. Então, para a gente fazer um bom acordo, os dois têm que estar meio, tá bom, vai. Vamos assinar isso aí. Vamos resolver logo esse negócio e virar essa página, né? Exato. Eu acho que isso é o mais importante. Agora, eu também vejo muito o contrário, né? De um filho com uma visão forte, conhecimento, vivência, morou nos Estados Unidos, fez muitos cursos lá e tal, e tem uma força de vontade de assumir o cajado, né? Mas o pai freia, ele não deixa dirigir nada, né? Até que o filho fica com raiva ali, monta sua empresa por fora e deixa a empresa ir lá. Isso é muito triste, né? Porque aí não tem jeito. Eu tenho uma grande amiga minha que passou por isso. Sim. Ela vem de uma linhagem muito tradicional e de uma empresa que é bem sucedida, e ela já está na terceira geração. Então, o avô começou a empresa, aí depois o pai, e ela agora, mais nova, né, com a nossa idade, pai, quero fazer isso, implementar tal coisa, vamos fazer... E o pai, não, isso aí não quero. Vamos digitalizar isso? Não. Vamos... Até a questão, por exemplo, do papel toalha. O cara gosta de usar a toalha e ela falou, vamos economizar, vamos comprar papel toalha. Não. Então, tudo é não. Como que você faz? Então, você, com amor e respeito, vai mostrando para o seu familiar, no caso, se você é um filho, seu pai, vamos conversar e ir dobrando ele, mostrando resultados. Então, a dica que eu dou quando isso acontece é, sente com o seu familiar e mostre para ele o plano que você tem e peça para ele assim, olha, me dá 1 mês, 6 meses para eu implementar uma coisinha devagarzinho e eu te mostrar o resultado. E aí a gente combina que a gente vai implementando à medida que o resultado for saindo. Porque senão você não consegue mostrar para a pessoa mais velha. De braço, né? Exato. Filho, e aí você fica naquele estresse, o filho se sente desvalorizado, ele fica frustrado porque ele quer implementar as coisas. Só que essa será
eu também pergunto, e aí, que agora vai sumir a empresa? Exato, agora, fica teu pai aquela tá tão tensão. senhor já. Exato, Sim. fica aquele clima, aquela tensão. A terceira geração fica sob pressão. E aí, poxa, vamos conversar, vamos sentar, porque senão os dois vão ficar... E também, você tem que pensar um pouco qual é a regra de ouro aqui. Você sempre se colocar no lugar da outra pessoa. Poxa, por que a outra pessoa está fazendo isso? O pai, no caso. Poxa, a gente já está fazendo as coisas que dão resultado, porque você quer mexer no que está funcionando. Sim. Então, é difícil para ele quebrar essa barreira. Então, vamos tentar entender o que está passando na cabeça dele, para que o filho possa ter realmente essa empatia e inteligência emocional para falar assim, ó, senta aqui comigo, pai, eu te respeito, você é um profissional que eu admiro, mas eu gostaria de testar essas mudanças aqui. Porque o filho, eu sei, eu tenho filha. Imagina, minha filha com 20 anos vem querer falar para mim o que eu tenho que fazer ou não. Você entende isso? Então, ela tem que me mostrar que ela merece e ela sabe o que ela está fazendo. Porque a gente, na juventude, a gente quer sair fazendo as coisas e aí naquele ímpeto, né? Impulsiva, vamos fazer. Então, a gente tem que dar espaço para errar e acertar, pivotar, coisa, né? Errar rápido. Mas o pai também, então, tem que chegar no meio termo. Basicamente é isso. Total, muito bacana. E aí, quando falamos de sucessão, acontece muita briga entre irmãos, né? E aí, pelo direito da empresa, o dividendo todo mês. O que você acha disso, assim? Tipo, os irmãos começam uma briga, né? E todo mundo quer tirar dinheiro da empresa. Como blindar disso, né? Então, a gente tem alguns mecanismos. Sim. Primeiro, o dividendo é só se está dando lucro, tá? Sim. Então, a empresa não chegou no break-even, não tem como tirar dividendo. Sim. Dividendo só se recebe se a empresa dá lucro. Então, normalmente, quando a gente está nessa situação que já está todo mundo brigado, que está tudo, não tem lucro, não. Então, o que a gente faz? Tá tendo lucro? A gente coloca no contrato que o dividendo vai ser distribuído a cada 6 meses, ou que o dividendo vai ser distribuído de forma desproporcional. A gente pode colocar isso no contrato. E aí a gente já alinha como que vai se dar essa distribuição de dividendos. Porque uma coisa é o dividendo, outra coisa é o prolabore, que as pessoas confundem muito. Quando eu vou ter uma sociedade... Agora é o dinheiro que eu tiro todo mês. É o meu salário. Sim. Então, assim, eu sou sócio, eu preciso ter um prolabore. Se eu estou dentro da operação, é muito comum. Eu e você é o investidor, você tem a grana, eu tenho o know-how, a gente se une, e aí eu vou pagando com o meu trabalho, né? Como se fosse, e não tenho grana. Mas eu tenho minha força de trabalho, meu intelectual, meu know-how. Perfeito. Eu preciso ser remunerada por estar tocando a operação. Estou lá ralando, então eu tenho um prolabore. À medida que a empresa dê lucro, a gente tira uma vez por ano, a cada 6 meses, a cada trimestre, dividendos. E a gente pode também colocar que 20%, 25% vai ser utilizado para reinvestir na empresa, por exemplo. Porque outro erro do empreendedor é pegar a grana, tô muito rico, enfiar tudo no bolso. Ah, esqueci que eu tenho uma empresa para cuidar, né? Eu tenho que reinvestir nela. Sim. Então, esse hábito de poupar e investir são poucos empreendedores que ainda têm. Então, vamos ter essa visão financeira de que eu preciso poupar e investir no meu negócio. Ah, eu tenho que pagar gestor de tráfego, eu tenho que pagar Google Ads. Ai, que negócio caro, não quero isso aí não. Precisa, você está investindo no teu negócio. Ah, o advogado tá caro pra caramba. É investimento, advogado. Você não contrata ele, vai ver o que é caro depois. Entende? Então, essas são pequenas questões que, se você não aprende rápido, seu negócio não vai dar certo. E olha só, eu acho que tem muita coisa de inteligência emocional aí, né? Exato. Inteligência emocional é o que move as pessoas. Porque a briga entre pai e filho, né? Eu já vi muita briga entre pai e filho na frente de funcionários, né? E o filho falando, tipo, sendo mal educado, né? Desonrando o pai. Ah, então te vira, vai a pé, vai não sei o quê, dentro do carro com o pai, né? Então, assim, são coisas que a gente vê, né, essas brigas entre sócios, né, família e tal, irmão contra irmão, né? E é uma coisa que eu acho que empresarialmente isso perde a credibilidade, né? Imagina os colaboradores, os funcionários vendo essa discussão. Total. Então, quem tem empresa familiar tem que tomar cuidado dobrado.
Porque você é o exemplo para os seus funcionários. Então, E principalmente também quem não só de irmãos, mas quem trabalha com seus cônjuges. exato. Né? Eu não Que a posso briga sair de xingando casa, o Cláudio. a briga na de frente casa, todo mundo. a briga de casa vai pro trabalho, a briga Cláudio de não trabalho. fez o jantar. No dia seguinte eu vou sair brigando com ele porque ele não fez o jantar. Olha aí, Cláudio, Poxa, fala do amor, jantar, você nem pra me alimentar. Não sei o quê. Sim. Não pode, isso aí não pode. Sim. E aí, a briga de casa pro trabalho e o trabalho pra casa também, que eu acho Tem que, que saber separar. que não é Isso fácil. não é Não é saudável. fácil. Por exemplo, todo mundo pergunta, como é que é trabalhar com familiar? Se você não separa, você não vive. Porque enquanto a gente está trabalhando, é o trabalho. Dali para fora é a nossa vida pessoal. Então, quando a gente está jantando de noite, sexta-feira, comendo a pizza com vinho, não me vem falar, a gente tem a conta X para pagar, que eu mando ele pra puta que pariu, entendeu? Sim. Não pode. A gente tem que separar as coisas. Vamos conversar de trabalho no trabalho e de lazer no lazer. Sim. Porque senão você vai se divorciar. E eu acho que uma das coisas que mais gera conflito no casamento também é falar de trabalho e briga de trabalho, né? Exato. Quando são sócios, né? Que eu vejo muito casal sócio, né? É. E com sócios, cônjuges, o cuidado tem que ser triplicado. Porque se você não tem essa inteligência emocional e você não senta para conversar sobre os assuntos que te incomodam, não tem como dar certo. Até porque a sua vida financeira está atrelada à sua vida amorosa. A sua avó não dizia, só amor não sustenta, não. Ela estava errada? Sim. Entendeu? Boa. Então, assim, a gente tem que... Como é que a gente vai cuidar do dinheiro aqui? Sim. Legal, a gente vai cuidar sim, tá? Aí é a nossa casa. E até com tudo isso, Renan. Educação dos filhos, tudo. Porque a gente vem... Aí Ana Hickman e o esposo, o marido vê? e tal, toda uma briga. Uma judicial. briga e assim... Aí a gente entra em questões mais profundas da sociedade machista, do homem querendo dominar a mulher, que isso é enraizado e ele quer manipular ali os fatos, né? Enfim, cada um tem a sua versão. É muito difícil viver em sociedade. A gente tem que entender o seguinte: o que eu posso fazer que está no meu controle? É a maneira que eu recebo as coisas, como eu reajo às situações. Porque o resto é tudo incontrolável, está fora do meu controle. Então não adianta eu querer controlar o que está fora do meu controle. Entendi. É parar, respirar e ser frio. Uma coisa muito importante, não tome decisões quando você está muito feliz ou quando você está muito triste. Não tome decisões. Vai dar merda, vai dar merda. Vai. Quando tá muito feliz, tá empolgado, eu quero não sei o que e tal. E quando tá muito triste, tô puto, tô com raiva, vou processar ele, vou não sei o que. Vamos fazer assim, toda vez que vocês que estão assistindo a gente pensar em tomar alguma decisão muito feliz, você vai lembrar do Adriano e do Renan e falar, putz, não posso. Porque você vai se arrepender. Vai se arrepender. A mãe do meu padrasto, ela tinha uma técnica que quando ela tava com raiva, ela enchia a boca de água. Mas é ótimo, porque você não fala, né? Você não pode falar, você não pode fazer nada. E aí ela falava assim, eu preciso do mínimo segurar, contar até 10 com a água cheia, com a boca cheia de água. Vou fazer isso. Porque aí você segura e depois... E tem várias pesquisas voltando a isso, que o cortisol ele vem muito forte, que é o impulso, e depois passa, depois vê, você sai de perto e tal... E aí começa a pensar um pouco mais, né, natural. Aí é que tá. Né? Você tem que estar num juízo bom para tomar uma decisão importante. Então, quando você está feliz, você promete mundos e fundos. Quando você está triste, você não quero falar com você. Então, não fale. Fique em silêncio. Melhor coisa do mundo. Total. E aí, como funciona a concorrência desleal, assim? Como é que... A gente conversou sobre isso, né? Então, concorrência desleal nada mais é... Adriana, esse seu termo, concorrência desleal, por que vocês complicam tudo, gente? Sim. Eu sou traíra, fura olho. Basicamente isso. Eu trabalho contigo, pego tudo com você, aprendo, vejo como que você trata os clientes, como que você faz a gestão, converso com todos os seus clientes e aí, tchau, tchau, eu abro minha empresa, mando você... Leva todo mundo. Leva toda a galera, cliente. sua carteira, todo mundo. Isso é crime. É crime? É crime. Olha só. Entendeu? Então, você não pode cometer essa atitude, que é sujeita eu já vi à responsabilidade civil, criminal. Empresas ainda. Então,
É por isso que é tratado como, né, ter responsabilidade civil e criminal. Você não pode sair fazendo isso. Você é a mesma coisa que você... Não é a mesma coisa, mas é tão grave quanto você plagiar alguém, quanto você... Sabe quando você usa o Google? Sim. E aí você coloca lá, tipo, você tem... Vamos dar um exemplo de escola. Você tem a Maple Bear, que é muito procurada. Sim. Aí chega lá uma escolinha michuruca. Eu vou plugar aqui e toda vez que digitar Maple Bear vai aparecer a minha escola lá. Sim. Cara, não pode fazer isso, entendeu? Não pode. Então, No Google? Sim. Por quê? Porque isso chama parasitária, uma concorrência parasitária. Porque aí eu me aproveito da tua... Know-how. Do seu... Não do know-how, mas da tua visibilidade, Sim. da tua... Credibilidade também. credibilidade no mercado. E aí eu quero fazer às suas custas a minha fama. É a mesma coisa que você, eu não sou nada, e aí eu tenho um cliente mega famoso com 100 milhões de seguidores, e aí eu fico chupinhando ele lá, falando, né, vem cá, tal. Não pode fazer essas coisas, gente. A gente tem que ter um semancol, né? Então, concorrência desleal, você não pode fazer. Não seja esse tipo de pessoa. Porque o que vai acontecer? Você pode até fazer uma vez e ganhar dinheiro, mas é só uma vez. Você nunca mais faz. Porque você vai estar marcado no mercado. As pessoas se conhecem. Aqui mesmo, Renan, a gente tem quantas pessoas em comum aqui? Várias. Se você fizer qualquer coisa ou eu fizer qualquer coisa errada, todo mundo vai saber. Então não faça isso. Honre com a sua palavra. Seja uma pessoa ética, transparente. Concorrência desleal? Não. Você falou uma coisa muito importante, né? Que é justamente honre com a sua palavra. Hoje eu acho que essa frase está muito escassa no mercado. Por quê? Eu acho que tem vários fatores que influenciam na escassez dessa frase. Mas pensa comigo. Hoje a gente vive numa era, tá aí a Apple com óculos para não deixa a gente mentir, que a gente está cada vez mais centrado no meu ego. Então, eu não quero saber de viver em sociedade. Para mim, tá tudo certo. Se você ficar feliz, é indiferente. As pessoas estão cada vez menos preocupadas com o próximo. Isso é preocupante. Então, assim, se eu não honrar com a minha palavra, tá tudo bem, porque, na verdade, eu não tô nem aí para você mesmo. Eu tô preocupada com o que eu sinto, com o que eu vou ter, qual o problema que isso vai me dar. Não vai? Então, pronto. Mas tu acha que as pessoas estão achando que ficam impunes sempre? Tem muitas pessoas que acham. Até que achar um doido também. Que chega aquele cara doido que a gente já conversou e fala, vou pegar aqui o melhor advogado do Brasil e vamos ferrar com esse cara porque ele não vai sair impune. Mas, infelizmente... usa mais que o advogado, né? Mas, infelizmente, é minoria, tá? Sim. Não é assim, estamos aqui em 5 pessoas na sala. De gastar essa energia, de gastar não esse tem dinheiro, energia. E pensa assim, você vai ter que ir em audiência, você vai ter que ver como que tá o processo, você vai ter que... lidar com aquele cara de novo, pessoalmente. Você vai ter que olhar no olho dele e ver ele mentir para o juiz, porque vai acontecer. Você vai querer matar o cara, você vai querer enforcar ele, vai querer entrar com vias de fato, dar uns murros na cara dele. Sim. Aí se acalma, fala, não, eu preciso... Aí é que volta inteligência emocional. Então, basicamente, é sobre isso. Você voltar a ter os valores de antigamente, sabe? E ter uma educação boa, uma família, independente do tipo de família, é você ter os valores, você ser bem educado, você ter ética, moral. E isso vai fazer com que as pessoas se preocupem com o próximo. Mas, infelizmente, a gente lida com muita gente sem caráter. E é uma frase que eu aprendi com meu pai, né, que eu levo para minha vida toda, você não é obrigado a se comprometer. Mas a partir do momento que você se compromete, você é obrigado a cumprir. Exatamente. Então, e independente de você assinar um papel, não é, Renan? Você falou, você deu sua palavra para mim. Se você olhar no meu olho, e tá errado, tá, gente? Faça contrato. Mas se você olhar no meu olho e falar, Adriana, vamos fazer, e a gente fechar aqui, a mão, fechado. Bora, para mim tá feito, porque eu confio em você. Mas não faça isso, faça contrato. E assim, isso que é um problema também, né, sim, Adriana? Porque assim, muitas pessoas confiam e às vezes não quer, e o outro também faz
uma escassez do caramba. Cara, como você, tu não confia em mim? Como não sei o quê? Ah, tá desconfiando, então vamos parar, não vamos fazer negócio não. Isso, falando nisso, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu sei que sou entrevistada, mas quando você vê uma pessoa que é muito legal, que se justifica demais, tal, o que você pensa dessa pessoa? Sabe aquela pessoa que, tipo, tudo ela justifica pra você? Você acha que isso é normal? É lambanceiro. Não é? É rolo. Então, pessoa que se justifica, sai fora também. Não, mas sabe o que é? Por quê? Isso. Cara, eu nem perguntei nada pra você. Por que você tá se justificando pra mim? Sim. Aí tem, entendeu? Aí tem. Mas assim, é uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas, quando vai falar em contrato, vamos fazer não sei o quê, aí já começa a arrumar uma desculpa e já quer falar que não é bem assim e tal, então você não confia, bora fazer, minha palavra tem poder. E se sua palavra tem poder, por que você não quer assinar um papel? Então, é bem simples. Então. Mas, infelizmente, não. A pessoa se sente ofendida de você querer selar, de você querer concretizar, né? Porque você nada mais está instrumentalizando o que vocês verbalizaram. Pois é, e meu irmão, conversando com ele ontem, né? Ele falou muito isso também, de grandes clientes, grandes contas de, às vezes, 1 milhão, 1,5 milhão, com, né, negócios desse tamanho. E o cara fala assim, não, mas contrato, não sei, meu amigo, aqui, mas como assim? Se o cara pega um pino desse, ele vai ter que pagar e arcar do bolso dele. Exato. Então é muito sério, né? Porque às vezes não pode parar de mandar de fazer o serviço, e aí é complicado, né? E aí como é que faz? Você não pode parar a prestação de serviço, só que você não está recebendo. E aí, como é que você mantém a tua empresa? E isso que é um problema, porque, assim, o que eu vejo é que alguns clientes, né? E aí a gente vai falar sobre a inadimplência aqui também agora, mas muitas pessoas estão sempre online quando precisam e precisam do seu serviço. E aí, não sei o que e tal, cadê e tal, bora fazer, e o dia, e não sei o que, legal. E aí, no dia do pagamento, cri. Isso é um problema muito grave, né? Assim, antes da gente começar aqui, eu estava te falando que eu tenho uma empresa no escritório, a gente cuida de uma empresa que a gente faz cobranças, né? Que é uma empresa listada em bolsa. E como que acontece a cobrança ali? É uma empresa muito grande e eles têm muita inadimplência. Uhum. Como que a gente faz para a gente sobreviver a toda essa inadimplência? Por que está se dando a inadimplência? Por uma série de fatores. Economia, tudo muito caro, está tudo muito difícil. A pessoa fica sem pagar e ela vai cortando por prioridades. Ela corta a academia, ela corta o curso de inglês, ela corta até que ela vai cortando as coisas que ela não deveria cortar. E ela deixa de pagar, literalmente, porque ou ela come ou ela paga. Ou não, ou às vezes a pessoa realmente não paga porque é safada mesmo, né? A gente tem os dois, sempre vai existir diferentes personalidades. E como é que a gente faz? Essa linha está crescendo também, né? É verdade. Infelizmente. A terceira linha aí também tem que estar cuidado. Complicado, né? E como é que a gente faz? Como que a gente cobra? O que a gente pode fazer para evitar essa inadimplência? Então, eu acho que é uma série de fatores que você pode colocar ali na empresa, tendo ali como é que chama aquele negócio de call center de cobrança, com uma equipe treinada. Então, no primeiro momento, você vê que a pessoa atrasou, sei lá, você já cria ali, você tem um CRM, por exemplo, que vai mandar ali um aviso para a pessoa que a sua mensalidade, o teu pagamento vai vencer em 5 dias. Você mandou um e-mail, no dia você manda, então ali você está acompanhando, você tem todos os KPIs para você acompanhar. Pô, não pagou. Quanto de inadimplência a gente está tendo? Vamos entender o que está acontecendo. Beleza, agora que a gente tem esse problema mapeado e diagnosticado, o que a gente pode fazer? Se for um problema realmente que é por falta na verdade, se a pessoa não está conseguindo pagar porque ela está tentando, mas não está conseguindo, vamos fazer um setor de acordos? Uma cobrança humanizada? Vamos entrar em contato com o cara? Não vamos protestar ainda não, calma. Porque a pessoa fica nervosa, ela vai mandar você para aquele lugar lá, você vai me protestar, então não vou pagar mesmo. Então, vamos tentar fazer com que ele me pague de um jeito que ele não se estresse, ele fique contente em me pagar. Então, vamos entrar em contato com ele. O que aconteceu, seu José? Não pagou? Como é que a gente pode fazer para te ajudar? Quer fazer em 3 vezes?
primeiro pagamento daqui 15 dias. Essa é a primeira coisa. Cobrança humanizada e como que a gente pode reter. Aí, lógico, né? A empresa precisa fazer um levantamento para ver se normalmente dá certo, tá? Você conversar com a pessoa. Não deu certo? Você avisa mais uma vez. Não deu, você manda, protesta, manda uma notificação extrajudicial, tenta mais uma vez. Protesto só vale com o contrato bem amarrado, né? Sim, por isso que você tem que ter o contrato para poder protestar, porque senão... Tá vendo como vocês precisam da gente, gente? Não tem jeito. Vocês vão ter que ter um advogado mais dia, menos dia. Então, vamos protestar. Para protestar, você precisa provar lá para o cartório que você tem uma relação jurídica com o cara e que o cara deve, de fato. Então, você mostra ali, protestou, mandou a notificação. Normalmente, ali é quando o advogado aí deu aquele prazo de 90 dias, a empresa não conseguiu internamente, ela terceiriza, Adriana, cobra lá. Eu não ajuizo direto a ação. Eu dou uma ligada antes. O pessoal lá do escritório, fulano, é o seguinte, você viu aqui, você recebeu, já está aqui no jurídico. Quando a gente fala assim, já está no jurídico, o cara treme. Está aqui com o amigo, eu sou jurídico. Aí o cara já fica... Nessa hora, a gente tenta mais uma vez fazer com que ele pague. Normalmente... a gente consegue fazer o primeiro e o segundo pagamento do cara. Então, ele está devendo 10 mil, vamos dividir em 5 vezes? Ele faz os 2 primeiros pagamentos. Porque ele está com vontade de pagar, ele só não tem a grana. E aí, fica esse bolo, até uma hora que realmente ele começa a inadimplir o nosso acordo verbal, né? Que a gente, lógico, instrumentaliza. E aí, a gente executa, entra na justiça. E aí, é pagar. Entendeu? E aí tem juros, multa... Tudo. E aí, normalmente, a gente entra na justiça. Porque tem gente que realmente não faz por onde, né? Tipo assim, é o safado que... Então, aí vai muito do advogado e do inadimplente. Por que acontece? Se for esse caso e o advogado percebe, ele não abre mão de nada. Porque às vezes a gente até fala lá pro dono da empresa, vamos dar um desconto pro cara, X, só para ele pagar e a gente resolver? Vamos. Agora, se a gente percebe que o cara realmente ele não está nem aí, porque o que a gente faz? A gente faz pesquisas. Hoje, você tem na internet vários meios de pesquisar. Eu pego o teu CPF ali e vejo, o Renan tem isso. O Serasa Experience, você consegue ver o score dele, enfim. Uma série de informações que eu posso adquirir com base, né, respeitando a LGPD, obviamente. E aí eu entendo se você realmente está tentando se esforçar para pagar ou se você é um mau pagador. Até no Jus Brasil também, eu acho que tem muita coisa que... Dita meu nome lá. A advogada consegue ver, Consegue. Tipo assim, o que ele tem feito, quantos processos tem... E uma coisa que a gente estava conversando, às vezes uma inadimplência muito alta quebra a tua empresa. Total. Então, você tem que criar esses mecanismos de retenção ali e de cobrança humanizada. Ai, mas que papinho é esse, Adriana? Como a gente falou. E se for a empresa pequena, também é um complicado. Parcelar, ele vive daquela parcela ali. Exato, mas aí se a empresa é pequena, o que acontece? O fluxo de pagamento dela, normalmente, é mais curto. Porque essas empresas multinacionais trabalham com 90, 120 dias, né? Mas o pequeno vive com a mensalidade. Agora, cliente, né? exato. Por exemplo, uma agência de marketing digital, um pequeno... E aí é que está o problema, porque se você, que é o empreendedor pequeno, tem muita inadimplência, você não vai conseguir pagar suas contas. Sim. Então, como que a gente tem que fazer? Aí já tem que ser um pouco mais duro e cobrar de fato e não... A gente estava falando de grandes empresas. Agora, para o pequeno empreendedor, as medidas têm que ser um pouco mais duras. As tentativas têm que ser menores. Não dá para dar um prazo enorme, porque senão você quebra. Até porque ele não consegue parcelar o aluguel dele, não consegue parcelar não sei o quê. Ele vai ajudar o cliente e vai se prejudicar porque... Em detrimento da ajuda do cliente. Não, isso não é certo. Porque um exemplo de uma agência de digital, coisa assim e tal, que às vezes o cara, ele tem um time dele ali, o time dele trabalha para aquele cliente e com o dinheiro do cliente ele paga o time. Exatamente. Aí como que paga o time? Perfeito. Folha de pagamento fica, aí depois leva processo, enfim. Complicado. E aí o cliente não vai pagar as causas trabalhistas se Exatamente, porque não vai ter de onde tirar, né? É complicado. Então, é complicado. E aí o que eu posso fazer para punir o cliente mal pagador e como cobrá-lo, né? Tipo assim... Foi tudo que a gente falou. A gente faz... Como que a gente pode punir?
mandando notificação, processando, porque aí você já tem ali um histórico, onde você está mostrando para o juiz e para a sociedade como um todo que o cara não arca com os compromissos dele, o cara não paga. Então, automaticamente, ele não vai conseguir crédito. Pô, eu quero financiar um carro, uma casa. Não vai ter crédito. Então, ele vai acabar ficando sem nada. Nesse quesito aí, ele entra em que pilar aí? Você diz na ação judicial? Isso. Ele pode entrar com uma ação de cobrança, ação de execução, dependendo se for um título um título executivo extrajudicial, ele pode executar direto. Porque qual que é a diferença da ação de cobrança e a ação de execução? A ação de cobrança, eu não tenho um título líquido e certo. Eu preciso provar para o juiz que eu tenho direito de cobrar você. O título executivo, não, é um direito líquido certo. Então, eu vou lá e falo, juiz, executa. Manda citar e pagar. Porque o direito está ali. Eu não preciso provar para o juiz que eu tenho aquele direito. Então, é sempre melhor quando a gente tem uma ação de execução, um direito executável. E o que o empresário não pode fazer, porque hoje, até o caloteiro, né, até o cara que é safado tem os direitos dele. Pois é. Ele não pode fazer, que pode voltar contra ele, se ligar, ele não pode perder a postura, né? Ele não pode falar assim, se você não me pagar, eu vou mandar dar uma sova em você, eu vou matar tua mãe. Porque a gente tem vontade de falar, né? A gente tem vontade de xingar, a gente tem... Internamente, a gente tá ali, né? Pensando várias coisas que se a gente externalizar, a gente vai preso. Então, o que o empresário não pode fazer nessa hora é não ter inteligência emocional. Voltamos na mesma tecla. Você não pode sucumbir, você não pode surtar. Surta em casa, bate a cabeça, dá uns berros, entendeu? Mas lá fora... você tem uma reputação a zelar. E, infelizmente, é verdade o que eu vou falar, que as aparências importam sim. Não vem falar que você vai contratar um advogado que está ali com aquela gravatinha verde-limão aqui assim, ó, e a barriguinha para fora. Você vai contratar um advogado desse? Eu não entendi. Fala a verdade. Como assim? As aparências importam. Sim. Então, se você não tem uma postura Séria, condizente com a tua profissão e se veste condizente com a tua profissão, você não vai ser contratado. Ai, Adriana, que horror. Renan, vou te fazer a pergunta sincera. Sim. Harvey Specter e o carinha era um tiozinho ali do Fórum Trabalhista, com uma maletinha aqui de baixo, uma gravatinha curta verde-limão e uma camisa social apertadinha com sapato mequetrefe. Quem que você vai contratar? Normalmente vamos ver quem está mais alinhado, né? Com certeza. Infelizmente, num primeiro momento, é por isso que a gente fala que a gente tem 3 segundos para impressionar a pessoa. Os 3 primeiros segundos são essenciais se eu vou prestar atenção no que você está falando ou não. Sim. E aí é que tá. A gente tem que se preocupar com essas questões. Lógico que isso é uma brincadeira, mas é um pouco de verdade. E não deixa de ser fútil e superficial. Mas, infelizmente, é assim que as pessoas pensam. E se elas pensam, não externalizam, mas elas pensam sim, e elas julgam você pela tua aparência. Então, mas voltando, o que você não pode fazer? Você não pode surtar, você não pode xingar, você não pode ameaçar, essas coisas tá fora de... Maior. Não pode entrar em vias de fato, entendeu? Força maior você até pode, porque o que acontece? Você pode, por exemplo... Mas mandar bater não pode não. Pode não. Senão você vai ter que chamar um criminalista para te soltar. Sim, aí vai... No final, só vai cair para advogado. Não, tá vendo? Vocês não vivem sem a gente, é muito amor. Mas brincadeiras à parte, não faça isso. Não mande matar, não mande bater, não grite. Sim. E tente fazer a cobrança desse jeito. E eu sei que muitas vezes pode ser frustrante, sabe? A gente entregou o serviço, a gente fez e a pessoa não paga. É uma sacanagem, mas infelizmente é uma realidade. Então, a gente tem que, primeiro, como que a gente se protege dessa inadimplência? Vamos fazer um contrato bem amarrado, vamos cuidar o que está acontecendo e por que está ocorrendo essa inadimplência. Então, toma cuidado com quem você vai contratar, quem que você vai prestar serviço, porque uma empresa grande, ela tem mais musculatura e ela tem tudo aquilo que a gente conversou. Agora, o empresário pequeno, ele é mais próximo. Então, eu consigo perceber se, assim, em tese, né? Eu consigo ter um feeling
que eu estou fazendo um negócio com uma pessoa que tem caráter, que vai honrar com os pagamentos, que é uma coisa mais próxima, sabe? Eu consigo escolher com um pouco mais de intimidade isso. Perfeito. Empresa grande não. Empresa grande tem que prestar serviço para provavelmente o Brasil inteiro e até internacionalmente. Então, Muito bacana. E como funciona uma venda de uma empresa, o famoso M&A? o M&A, todo mundo fala, você brincou bastante, né, sobre os termos em inglês, né, que é Sim. mergers and acquisitions, que nada mais é que a compra e venda da empresa, né, fusões e aquisições. Sim. E como funciona? Basicamente, eu tenho uma empresa. Normalmente, essa empresa, ela não é muito grande, né, mas já alcançou ali resultados significantes, faz a diferença, resolve uma grande dor, soluciona um problema muito importante ali. E aí vem uma empresa, uma multinacional ou alguém que tem interesse em adquirir aquela solução. Empresas maiores. Empresas maiores. Elas têm que ter grana, já tem que estar consolidada no mercado para poder fazer uma oferta e tem que ter um motivo. Por que eu quero adquirir você? Bom, tem alguns motivos. Primeiro, porque a sua solução me interessa e vai ajudar aqui na minha empresa. Meu ecossistema aqui. Meu ecossistema. Segundo, porque você é meu concorrente, está me incomodando pra caramba, eu vou comprar você. Pode ter também. E tem outros motivos para você fazer uma fusão e aquisição, mas sempre versando ali, olhando o que essa aquisição vai originar, o que vai agregar para mim eu comprar a empresa do Renan, por exemplo. Então, como que funciona isso? Eu faço uma oferta para você. Então, seja uma empresa multinacional que vai adquirir você, ou mesmo um venture capital, um private equity que olha ali você e fala, putz, essa empresa tem potencial. Vou investir nessa empresa para depois fazer uma exit, um IPO, enfim, uma venda maior onde eu saia com dinheiro no bolso. Um exemplo disso é Alexandre Birman, né, da Arezzo, comprou agora o Grupo Soma, comprou a reserva junto com o Rony, Exato. Tá um grupo gigante aí. E é muito interessante, porque eles estão construindo um império e tem uma sinergia enorme, eu acho que tem tudo para dar certo. Lógico que tem as condições ali que são alheias à nossa vontade, como mercado, pode ser que tenha uma pandemia. Imagina quando a gente fazia os negócios, quando que a gente ia imaginar que ia ter uma pandemia que fez a gente ficar em casa, não pode fazer absolutamente nada. Sim. Como que a gente vai imaginar isso? Então, essas condições fogem do nosso controle, a gente tem que pensar como que a gente faz. Então, tem cláusulas ali que podem te obrigar a continuar com a venda ou não. Essa é uma coisa muito importante, essa cláusula que a gente chama de MAC, né, que é a condição adversa, que mesmo que tenha uma pandemia, você fez a oferta de 1 milhão, você não pode retirar ela. Uhum. Essa cláusula está falando que você tem que continuar comprando a minha empresa. Ou não, ou se acontecer alguma coisa, a gente revê e pode parar. Então, tudo vai depender das condições econômicas e por que eu vou fazer essa fusão com você, ou te adquirir. E aí, você pode comprar, por exemplo, 80% da empresa, 50%, mas normalmente você adquire a empresa inteira. E aí entra, a gente pode fazer um podcast só de M&A, porque é muito detalhe que a gente precisa se atentar para fazer uma boa fusão e aquisição. Perfeito. E aí a gente falou de valuation no começo, né? E como avaliar esse valuation juridicamente? Tem algum órgão que acredita esse valuation, de falar assim, esse aqui realmente é o correto, Isso. é o que... É o que a gente falou no começo. O valuation é quanto a empresa vale no mercado, né? Quanto que ela vale para a gente dividir aqui as cotas ou para a gente vender a empresa. Aí, lembra que eu falei assim, mas eu acho que custa tanto, tá aqui. Pô, mas de onde você tirou isso? Com base em quê? 300 milhões a minha empresa. Nossa, minha empresa... Não, startupeiro adora, né? Cara, minha empresa, 600 milhões, valuation. Tá, beleza, de onde você tirou isso aí? Não, olha, veja bem, eu investi isso, não sei o quê. Cara, não. Vem cá, amigo, vamos sentar, vamos fazer a coisa direito. Então, tem as 4 maiores que, enfim, KPMG, todas essas empresas que elas são especializadas em fazer o valuation. Normalmente não é barato, você contrata elas e elas fazem, e são empresas maiores que vão fazer valuations maiores.
Ou, por exemplo, quando a empresa é menor, aí você pode contratar, por exemplo, eu trabalho com um associado que ele é americano e ele faz valuation do mercado financeiro e ele faz valuation de todas as minhas startups. Precisou vender, ele faz. E ele é muito bom. Então, ele tem o certificado que trabalha no mercado financeiro e ele vai avaliar quanto a tua empresa vale de fato. E aí sim você tem a chancela de que aquela informação é verídica, fidedigna. Perfeito. Porque senão eu posso... peraí, vale 100 milhões. Sim. Então, não, vamos colocar aqui, vamos analisar o balanço, vamos ver o DRE, vamos ver quanto entrou, quanto saiu, vamos olhar os concorrentes, o EBITDA. Então, todas essas questões são importantes também. Maravilha. E o que você mais vê no mundo business que o empresário precisa olhar, que se precaver para não ter problemas no futuro? Tem alguma coisa que você está vendo que a gente não falou ainda? Não, eu acho que é um conjunto de situações também que o empresário precisa tomar. Ele nunca vai estar 100% certo. Obviamente, ele vai cometer erros, assim como todas as pessoas ao empreender. Vai cair, vai levantar. Mas é ser um pouco mais crítico e analítico ao tomar decisões. Porque o empreendedor, ele é muito apaixonado. E ele corre pelas veias do empreendedor um amor pelo negócio que pode cegar ele. Então, às vezes... bonito por um lado, Exato. mas juridicamente, né? E às vezes o negócio não está indo bem, mas ele se engana, ele fala, não, vai dar certo, vai lucrar o ano que vem. Então, saber a hora de parar é muito importante. Puxa, isso aqui não vai dar, é melhor fechar. É muito difícil, porque a pessoa ela não está preparada para isso. Ali, né? Ela tem. Então, assim, desapegar, tomar decisões com um senso mais crítico e analítico e saber a hora de dizer não, a hora de parar. Acho que são essas as questões, né? Tirando tudo que a gente falou, contrate um advogado, um bom contador e uma equipe muito engajada, porque eu trabalho muito com startup, com investidores e uma coisa que eu pude constatar ao longo do tempo, que acho que você vai concordar. O investidor, seja um investidor anjo, ou seja um private equity, um venture capital, o que ele vai fazer? Ele vai olhar aquela startup e ele vai pensar assim, é um negócio bom, resolve uma dor de mercado, já está validado o MVP, tem tudo para tracionar, já break-even, deixa eu ver o time. Rapidinho, MVP é... Mínimo produto... gente, MVP é o mínimo produto viável. É uma versão, a primeira versão... Tá validado o negócio. A versão beta, Sim. para ver se o meu produto ou o meu serviço, ele é vendável. Se as pessoas compram o meu serviço. Tá validado ali. Né? Validou? Compraram. Beleza. Break-even. As minhas despesas e as minhas receitas bateram no 0 a 0. Porque normalmente como que funciona? Eu tenho um cash burn. Eu estou trabalhando sangrando. Sim. Então, todo mês eu tenho um prejuízo porque eu preciso fazer o negócio girar até que ele lucre. Sim. Então, enquanto ele está nessa parte de sangrar, que é o cash burn, que a gente chama, né? Vamos precisar pôr dinheiro para manter a operação por 6 meses. Aí é um outro nome que chama runway. Quantos meses eu preciso de dinheiro? Aliás, quanto de dinheiro eu preciso e eu me mantenho por quantos meses? Olha, em 12 meses, se eu tiver R$1 milhão, eu consigo manter a minha operação de pé. Isso chama runway. Então, é exatamente isso. Beleza. Começou a parar de sangrar. Zerou, break-even. Então, mas o que eu estava falando antes mesmo? Tô brincando, eu lembro. O time é o seguinte. Break-even, parou de sangrar, MVP validado. Puxa, tem potencial, resolve uma dor. O cara experiente, o investidor, Kepler, beijo, Venture Capital, o que acontece? Ele vai olhar o time, porque o time é mais importante do que a própria solução. Se que é o você... que o Kepler fala muito sobre o jockey, né? Exatamente, é investir no jockey, porque se você não tem um bom empreendedor conduzindo aquele negócio, não vai dar certo. Então, você, como investidor, você vai investir mais no time
e na ideia que é mais ou menos, mas o time tem muito potencial, do que uma ideia maravilhosa, mas é um time que não é muito experiente. Então, é o que a gente chama de track record, que é um termo bonito para falar experiência, gente. Eu tenho um track record. Cara, fala experiência para a pessoa entender, né? É o tempo de carreira, né? Exato. O tempo que ele tem Eu tenho ali. track record de 20 anos. Não é chique? Track record. Mas brincadeiras à parte, é exatamente isso. Então, quando você constata isso, fica tudo mais fácil. Muito bacana. E para finalizar aqui, todo mundo aqui olha para aquela câmera lá, tá? Ai, meu Deus, que medo. Aí você vai falar uma frase do cacete. Uma frase do cacete. Putz, o meu podcast é assim também. Você vai pensa numa frase que mais te toca, né? E que imaginação, um outdoor passaria pela rua ali, assinado Adriana Hillsdorf. Olha, você me pegou assim de sopetão, né? Pega todo mundo assim, no final... Complicado. Mas assim, é uma frase que eu levo pra minha vida, tá? Calma, eu tô pensando que tem tantas. Vai falar uma. Mas é uma... que mais bate no seu coração agora? Olha, agora, o que eu levo pra minha vida é o seguinte: não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Então, essa é uma regra de ouro para mim. E eu sempre me coloco no lugar das pessoas antes de tomar uma decisão. Quando você pensa dessa maneira, a sua vida começa a melhorar. Vai por mim. Muito bem, olha só. Tá vendo? Valeu. E é uma frase que hoje está sendo esquecida. Não, meio, né, clichê, mas é muito importante. É um clichê que hoje a galera não está usando mais. Infelizmente. Né? Então, isso são coisas que realmente, valores do passado, né? De ter palavra, né? De ter empatia. Por exemplo, às vezes eu tô muito puta da vida e eu quero fazer um negócio, mas aí eu paro e falo assim, primeiro, se eu fizer isso, eu gostaria que, né, alguém fizesse isso comigo? Não. Se a resposta for não, você já corta. E como que você vai se sentir se você fizer isso depois? Porque na hora da raiva, a gente não tá pensando. E aí, você quer fazer o negócio, você quer falar, você quer mostrar para alguém que ela tá errada, mas fica na sua, deixa a poeira baixar, que o tempo ele se encarrega das coisas também. Às vezes o silêncio é a melhor maneira de você evitar um conflito, de você internalizar aquilo que você está pensando e refletir sobre um problema e achar uma solução que não seja de briga e morte. Bacana. Essa foi a Adriana Hillsdorf, né? Muito obrigado, foi maravilhoso. E considerações finais? Espero que vocês tenham gostado. Assunto jurídico, normalmente, ninguém quer saber. Não, mas a assim, gente consegue fazer vocês têm dúvida, eu sou uma pessoa super acessível. Juridiquês 0. Me liga, me manda DM, fala com o Renan. Estou à disposição de vocês. Beijo, gente. Qual prazer. É teu Instagram? Hillsdorf Advogado. Aí você me complica, né? HILSDORF. Ó, Gui, põe aqui, tá? Hillsdorf Advogado, que fica mais fácil. E LinkedIn Adriana Hillsdorf, YouTube Advogado Startup. DM no Instagram, WhatsApp do Renan, enfim. Pronto. Qualquer meio vocês podem me contatar que eu estou à disposição. Maravilhoso. Essa foi a Conversa do Cacete e até o próximo episódio. Tchau.